Ainda há muita controvérsia sobre a criação desse Auxílio Brasil, novo programa de transferência de renda. Principalmente, de onde o governo vai tirar dinheiro para o pagamento dos R$ 400 aos beneficiados. O Auxílio Brasil vai substituir o Bolsa Família a partir do mês de novembro. Mas é importante a gente lembrar, programas como esse existem há décadas no Brasil. Eles foram se aperfeiçoando ao longo do tempo, aumentando a cobertura da população. A gente vai entender com o nosso analista Yuri Pita como surgiram esses programas no país, como eles funcionavam e como foi a evolução deles, né, Yuri? É isso, Márcio. Importante a gente entender esses programas chamados programas de transferência de renda condicionada, e a gente vai explicar por que eles são importantes e como eles foram transformadores da política social do país. Vou chegar aí perto, Márcio, claro, para a gente começar a nossa linha do tempo aqui. Até é curioso que o ministro Paulo Guedes fez menção a ele. Eduardo Suplicy, na época senador, em 1992, apresentou o primeiro projeto de programa de renda, chamado Programa de Garantia de Renda Mínima, que é uma bandeira que ele defende até hoje. Esse programa chegou a ser aprovado pelo Congresso, mas ele sofreu transformações, a gente vai explicar por quê. E ele foi inspirado, de fato, tem razão o ministro Paulo Guedes quando cita ali na coletiva de hoje também o economista americano Milton Friedman, que é um liberal de um espectro diferente de Eduardo Suplicy, e o próprio Suplicy citava Milton Friedman na defesa desse programa. Em 95, a gente tem uma curiosidade. Esses programas de transferência de renda, eles são implementados de fato, começam a funcionar numa cidade, Campinas, no interior do estado de São Paulo, com o prefeito Magalhães Teixeira, que era do PSDB, e no governo do Distrito Federal cria-se o primeiro Bolsa Escola com o governador Cristóvão Buarque, que na época era do PT. Ou seja, PT e PSDB acabaram sendo os partidos que implementaram esse tipo de política aqui no Brasil. Da teoria virou prática aqui. Exatamente. E o que é curioso, o prefeito do PSDB usou o nome do senador do PT, e o governador do PT criou esse nome Bolsa Escola. E por que era condicionado? Principalmente por essa questão, Márcio. Era importante que as crianças frequentassem a escola para a família ter direito ao benefício. Em 96, o governo federal cria o seu primeiro programa desse tipo, que era focado em combater o trabalho infantil. Era bem especializado, chamava Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PETI, para pegar aquelas famílias muito vulneráveis que botavam as crianças principalmente em canaviais e até para a extração de carvão, uma situação bastante cruel do Brasil nos anos 90, o governo federal pagava para que essas crianças também frequentassem a escola. Aqui a gente vê Fernando Henrique Cardoso, mas talvez tivesse que termos também a foto de Ruth Cardoso. Exato, quer dizer, havia ali Ruth Cardoso, primeira-dama, ela também trabalhou bastante no Comunidade Solidária e depois uma série desses trabalhos acabaram se consolidando nas políticas sociais propriamente ditas. E é importante ter colocado isso, Márcio, porque tudo isso só surgiu depois da Constituição de 88. Sim. Até a Constituição e os anos 90 foram implementando o que a Constituição previa, o Brasil tinha muito poucas políticas, ou quase nenhuma, política de assistência social propriamente dita. A gente pula para 2001, que é um ano importante, e aí vale a gente destacar o quanto o calendário eleitoral acaba tendo algumas coincidências. A gente está vendo aqui a foto de dois ex-ministros de Fernando Henrique, Paulo Renato Souza, da Educação, e José Serra, da Saúde. Por quê? O Bolsa Escola do governo federal foi o primeiro grande programa do governo federal para valer de disseminar esses benefícios, esse pagamento, mais do que o PETI, e trazendo para o governo federal aqueles programas que tinham surgido nos municípios. E aqui a gente fala em começar a atender quase 1 milhão de famílias, eram um pouco mais de 800 mil famílias. O que acontece? Isso deu uma visibilidade forte para Paulo Renato, virou um dos pré-candidatos do PSDB na época. José Serra, que também queria e acabou sendo candidato à presidência da República em 2002, criou no Ministério da Saúde um programa focado em combate à desnutrição infantil chamado Bolsa Alimentação. E depois o governo Fernando Henrique ainda teria mais um programa segmentado focado no gás, Márcio. Sem ser maldoso aqui, a gente fala tanto do governo Bolsonaro, um ano antes da eleição, criar um programa Auxílio Brasil. Aqui a gente está em 2001, como você disse, um ano antes da eleição. De eleição presidencial, ficou evidente essa competição que havia dentro do próprio governo Fernando Henrique, quem tinha o programa social que acabaria atendendo mais pessoas. E também tem um outro aspecto importante, é o início do cadastro único, que ele é fundamental justamente, como havia uma série de programas sociais, o governo criou uma forma de cadastrar
ter um único cadastro para poder atender essas pessoas. Talvez quando a gente fale dos invisíveis, é porque a gente não olhou o cadastro único. O cadastro único, sim. Esse CAD único, que é como CAD se único, chama, exatamente. É onde esses invisíveis aparecem e com força. Exato. E ali fica evidente o papel das prefeituras para achar essas famílias que têm essa carência. Vem a eleição passa, 2003, primeiro ano do governo Lula. Eles começaram com o programa Fome Zero, que era a grande bandeira de campanha do PT, não funcionou também como queriam, criaram um outro programa social chamado Cartão Alimentação, mas em outubro de 2003 vem a medida provisória que unifica tudo no Bolsa Família. E aqui a gente começa essa história mais consolidada dos programas de transferência de renda, do jeito que a gente conhece hoje. E é importante, esse programa completou 18 anos exatamente nesta semana, na quarta-feira, dia 20 de outubro. E aqui estabelece-se uma meta de se chegar a 11 milhões de famílias. Quando? Em 2006. Outro ano eleitoral de reeleição, o governo consegue chegar nessa meta e com a reeleição do Lula neste ano, apesar do escândalo do mensalão, do desgaste que o governo sofria naquela época, é a partir daqui que a ciência política começa a estudar essa relação, o quanto o Bolsa Família ajudou a reeleger Lula e viria a reeleger também Dilma Rousseff, eleger como sucessor em 2010 e depois a reeleição dela em 2014. 2011, primeiro ano do governo Dilma, ela cria o Brasil Sem Miséria, que era para criar uma marca de programa social para o governo dela não ficar tão dependente do Bolsa Família e incrementar, aumentar a busca por famílias que realmente precisavam entrar nesse programa. Já era uma dificuldade chegar até as famílias mais necessitadas, mais vulneráveis, Márcio. E aí, continuando, a gente tem, no 2014, ela foi reeleita, teve muita força o programa Bolsa Família, onde existem mais famílias atendidas pelo Bolsa Família, houve mais votação para a candidata do PT. A gente teve o impeachment em 2016 e em 2016 surge a regra do teto de gastos que passou a ser, a gente está falando tanto de programa social e teto de gastos nessa semana, o ponto aqui de efeito. O teto de gastos vale para todos os programas do governo, vale para a saúde, vale para a educação e vale também para o Bolsa Família. Cria um limite orçamentário para se aumentar as despesas do Bolsa Família. Isso acaba agravando o problema da fila, Márcio. Ou você não amplia o número de pessoas beneficiadas ou você não aumenta o quanto essas pessoas recebem no benefício. Exatamente. Foi a dificuldade que se criou, a não ser que você corte outras despesas para poder fazer um incremento maior. Sim. E a gente conhece as dificuldades, a gente estava falando já há algum tempo. Sim. Passa a eleição com o governo Jair Bolsonaro. Primeira medida que Bolsonaro faz na área do Bolsa Família é criar um 13º pagamento, o que também acaba sendo um limitador para ampliar o número de famílias atendidas. Ele prometeu isso na campanha. Exatamente, foi uma promessa de campanha que foi cumprida. Agora, é importante a gente lembrar o histórico do deputado federal Jair Bolsonaro, que foi muito crítico ao Bolsa Família, chegando a fazer frases bastante pesadas, o que muda completamente o discurso do presidente Jair Bolsonaro, que passa a contar com esse programa social de transferência de renda como uma das suas principais forças para a competição da eleição do ano que vem. Vem a pandemia, em 2020, e aí o governo cria um programa muito maior, deixa de ter a condicionalidade. O Bolsa Família, até aqui a gente está falando de famílias que geralmente têm crianças, essas crianças têm que frequentar a escola, têm que ser vacinadas, têm um cumprimento, as grávidas têm que fazer pré-natal. E ali o auxílio emergencial acaba sendo uma transferência de renda direta por necessidade da pandemia. E agora a gente chega até 2021. O Auxílio Brasil pretende suceder ao Bolsa Família, mantém essa prática de transferência de renda com condicionalidades, mas cria uma série de novas modalidades para receber os benefícios. Os defensores desse novo programa social, o governo diz que isso vai melhorar as portas de saída do programa e vai atender mais famílias com incentivos como desempenho escolar das crianças ou mesmo desempenho esportivo de jovens, de crianças que estejam na escola. Os críticos do programa acham que isso torna ele mais complexo, mais difícil, sendo que o grande pulo do gato do Bolsa Família foi justamente a focalização. Ter dinheiro, dar para quem mais precisa e, com isso, conseguir, de fato, melhorar a condição social dessas pessoas. O que a gente está vivendo agora, infelizmente, é um efeito muito drástico da pandemia e estamos voltando a ter problemas que a gente não tinha há muito tempo, como problema de fome e desnutrição. E nesse efeito drástico, eu vou voltar só um pouquinho aqui, não sei se a câmera pode abrir um pouquinho mais. Olha o número que a gente tinha aqui.
11 milhões de famílias recebendo. Agora a gente fala em quantas? Aqui a gente acabou não registrando, mas a meta do Auxílio Brasil, 17 milhões de famílias. Atualmente, Bolsa Família tem 14 milhões e 700 mil famílias. O governo quer chegar em 17 milhões para zerar a fila que existe hoje no Cadastro Único. Olha como o problema aumentou. Olha como o número de pessoas necessitadas aumentou, mas, claro, isso não significa perder a responsabilidade nisso aí, né? Esse é o desafio. O governo precisa decidir o que ele quer, qual imagem ele quer transmitir. E, de novo, a gente, só para reforçar a mensagem, o quanto isso está conectado com eleições, sim, não só deste governo, com outros governos, e o quanto isso pesa nas escolhas que os políticos acabam fazendo. Ficou muito claro. Obrigado, Yuri.